Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje então falaremos um pouco das categorias das coisas imóveis e terminaremos numa próxima aula. Bem, não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos então começar a falar um pouco sobre a categoria das coisas imóveis e terminaremos numa próxima oportunidade. Bem, os artigos 204 e 205 do Código Civil distinguem por enumeração coisas imóveis de coisas móveis. Da confrontação das diversas categorias, cresce a sua condução em dois grupos. Primeiro, imóveis por natureza, prédios rústicos, prédios urbanos e águas do seu estado natural. Segundo, imóveis por relação, não sendo em si imóveis, têm essa categoria por disposição, por isso encontramos aqui realidades que criam em si mesmas a natureza das coisas imóveis. A classificação dessas coisas móveis como imóveis vem-lhes de certa relação que mantêm com determinadas coisas imóveis, resultando daqui duas consequências. Primeiro, quebrada essa relação com a coisa imóvel, essas coisas readquiram a sua qualidade de móveis e passam pelo direito a ser tratadas como igual. E, segundo, ao incluir essas coisas na categoria de imóveis, o legislador pretendeu, mais do que classificá-las como tal, atribui-lhes o regime jurídico das coisas imóveis. Por isso, para essas coisas, o melhor que havia a fazer era dizer-se que seriam coisas móveis sujeitas ao regime de coisas imóveis. Bem, falamos aqui em prédio rústico. Prédio rústico é uma parcela delimitada de solo terrestre e as construções aí existentes que não tenham ou que não tenham autonomia econômica. E prédio urbano é qualquer edifício incorporado no solo com caráter de estabilidade e permanência e os terrenos que lhe serviam de logradouro. Bem, o elemento essencial do prédio urbano é o edifício, não havendo, no entanto, qualquer definição legal de edifício. O Código Civil adotou a solução de não admitir a classificação de prédios mistos. Os prédios rústicos abrangem também as construções que neles existem, quando estas não têm autonomia econômica. Nos prédios urbanos incluem-se também os logradouros. São ainda indicadas como coisas imóveis as partes integrantes dos prédios rústicos e urbanos. A definição de parte integrante resulta claramente do artigo 204, número 4 do Código Civil. Em relação, então, às categorias das coisas imóveis, os bens móveis escapam a uma classificação taxativa, podem ser móveis por natureza, relação ou imposição legal. Temos as coisas sonoventes, são uma categoria das coisas móveis. Não estão previstas automaticamente ou autonomamente no Código Civil e abrangem as coisas que se movem por si mesmas em virtude de uma força anímica própria, incluindo-se, portanto, os animais com exclusão do homem. Há direitos que só podem ter por objeto coisas imóveis, como, por exemplo, direitos de habitação, direitos de superfície e servidões prediais, condomínio horizontal. Há ainda os direitos reais de aquisição, que podem incidir sobre coisas móveis e sobre coisas imóveis, sendo as coisas móveis sujeitas a registro. Registáveis são, além de todos os imóveis, os veículos automóveis, as embarcações e navios e as aeronaves. A esta classificação também faz referência ao artigo 205, número 2 do Código Civil, ao mandar aplicar às coisas móveis sujeitas a registro
o mesmo regime das coisas móveis em tudo o que não seja especialmente regulado. Vamos falar um pouco ou apresentar um pouco a diferença entre coisas fungíveis e não fungíveis. A diferença assenta na posição por elas ocupadas na relação jurídica, em certos casos em que são consideradas no direito pela sua individualidade, ou seja, pelas suas características específicas. Pelo contrário, noutras relações jurídicas, as coisas são tomadas segundo o seu gênero e determinadas apenas pela sua qualidade e pela sua quantidade. Bem, as primeiras aqui, nesse caso, as coisas fungíveis, valem pelo que nelas há de individual e específico, porque só essas coisas é que têm essas características específicas e mais nenhuma outra coisa ou outras coisas têm esta específica caracterização. E é neste elemento específico que se encontram a vontade e a intenção da pessoa que contrata a respeito dessa coisa que tem essas características específicas. As segundas, que são as coisas infungíveis ou não fungíveis, já valem pelo que nelas há de gênero, ou seja, o que nelas há em comum ou de comum em relação a outras coisas do mesmo gênero. E é neste elemento genérico que se concentra ou se concentram a vontade e a intenção das pessoas que contratam sobre este tipo de coisas. Entende-se então aqui no artigo 207 do Código Civil a suscetibilidade de uma relação ou na relação jurídica a coisa pode ser substituída por outra equivalente. Se essa coisa é substituível, é fungível. Se é insubstituível, não é fungível. Ou seja, trata-se de coisa não fungível. O critério de classificação não pode ser aferido no plano do jurídico, revelando-se assim a noção de coisa fungível pela referência à situação da coisa na relação jurídica. Bem, vamos falar um pouco sobre coisas consumíveis, coisas divisíveis e coisas indivisíveis. As coisas consumíveis são as que resultam do artigo 208 do Código Civil, são as coisas cujo uso regular importa a sua destruição ou a sua alienação. As coisas divisíveis são as coisas que podem ser fracionadas sem alteração da sua substância, diminuição de valor ou prejuízo para o uso a que se destinam. Deem uma vista de olhos no artigo 209 do Código Civil. Não será um critério natural ou físico, antes um critério jurídico. A razão deste facto resulta de que no campo meramente físico as coisas poderem ser divisíveis e poderem assim deixar de ter utilidade sob o ponto de vista jurídico, logo que o fracionamento de uma coisa implique alteração da sua substância ou do valor, ela será juridicamente indivisível. Bem, a distinção então não se esgota neste critério, havendo a possibilidade de certas coisas divisíveis serem consideradas indivisíveis por força de disposição específica na lei ou por convenção das partes e imposição legal. Deem uma vista de olhos ao artigo 1376 do Código Civil, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre coisas futuras e coisas compostas. As coisas futuras são as que não estão em poder do disponente ou as que não têm direito ao tempo da declaração negocial. Este conceito, então, impõe a necessidade de se fixar o momento em função do qual a existência da coisa se determina. Esse momento é o da declaração negocial de que a coisa é objeto. Esta definição legal baseia-se em dois critérios: o critério da existência e o critério da titularidade do direito em causa.
Sendo assim, podemos dizer que coisa futura é aquela que não existe no momento da declaração negocial, como aquela que existe e não está ao tempo da declaração negocial na disposição do disponente. As coisas compostas identificam-se estas com a universalidade do facto. Dê uma vista de olhos ao artigo 206 do Código Civil. Segundo o professor Inocêncio Galvão Teles, universalidade de facto será o complexo de coisas jurídicas pertencentes ao mesmo sujeito e tendentes ao mesmo fim. Estes fins, ou fim estes, que a ordem jurídica reconhece e trata como formando uma coisa só. Bem, hoje ficamos por aqui. Na próxima aula daremos continuidade a este tema. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero contar consigo numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem.